pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. É, isso mesmo. Hoje nós vamos conversar sobre frações equivalentes. Frações equivalentes, professora, o que é isso? A senhora falou de fração, não foi? Falei de fração na última aula. Hoje a gente vai aumentar um pouco o nível da aula, tá? Mas não se preocupe, que vocês sabem que a aula vai ser um docinho, especificamente um docinho saudável, né? Hoje eu vou conversar sobre fração e vamos utilizar algumas frutas para representar um pouco, né? Como a gente utiliza as frações no nosso dia a dia, que isso é muito importante, né? Às vezes vocês veem os assuntos, aí, hoje professora, por que eu vou aprender isso? Eu trago exatamente exemplos do cotidiano para você ver a importância, para você perceber a importância que a matemática tem na sua vida, né? Antes vocês sabem que, eita, eu vou até voltar ali, que eu tenho alguns recadinhos para te dar, né? Eu tenho alguns recadinhos. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a interagir comigo. Manda teu recado, faz tua observação, tira tua dúvida. Se a gente não conseguir responder, vai lá no canal do YouTube, né? Para a gente responder. Se você teve alguma coisa que queria falar que não deu tempo durante a aula, não tem problema. Você pode ir lá no canal do YouTube, que é uma forma de você interagir com a gente também. É uma forma de você acessar as aulas do Educa Recife. Vai lá no canal do YouTube, tem Educa Recife. Todas as aulas estão lá disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Bom, eu tenho também outro canal muito interessante. Você pode ir lá na TV Nova Nordeste, canal 22.3. Essa aula está sendo transmitida ao vivo. Ao vivo. Você pode assistir a reprise também a partir das 18 horas. Para me ajudar na interação, vocês sabem, né, que ela sempre está aqui presente, prestando atenção, interagindo comigo, né, deixando essa aula mais dinâmica. Professora Abigail, que deu uma aula excelente sobre conto. Eu estava assistindo. Obrigada. E sempre aprendendo coisas novas, né? Agradeço demais por estar aqui. Estou curiosa, gente, as frutinhas. Lembrem da aula de ontem. Vamos ver quanto tempo vai durar essas aulas saudáveis da professora Kedma. Mas já tem gente me dando bom dia aqui. Já tem gente? Pedro, não é? Que tem que estar, apesar que ele está na minha aula também, ó, Pedro, nota 1000 para você. E o Saulo aqui dando um bom dia para você. E vamos ver, vamos contar quantas aulas serão com frutas. Me ajudem. Tá vendo, pessoal? Eu vou trazer sempre frutas para exemplificar, para ver quanto... Eita! Não, a professora Abigail já está... Não, eu estou dizendo que tem... Eu não disse não, gente. Eu não disse, eu fiz um sinalzinho que já tem gente falando comigo aqui. Ela está traumatizada. Eu acho que a professora Abigail quer que eu traga de volta os chocolatinhos. Zero lactose. Olha aí o aviso, zero lactose. Eu vou ver o que é que eu posso fazer pela professora. Mas vamos deixar essa polêmica para lá. Deixa eu dar aqui a minha interação. Tá certo, para continuar na amizade. A Larissa está dizendo aqui que ama fração. Então fica aí, Larissa, que a aula está imperdível com frutas. Com frutas, professora, com frutas. Para não ter problema, né? Se o chocolate é com ou sem lactose. Larissa, eu conto com a sua participação, hein? Vamos lá. O que é fração? Quem não assistiu à última aula... Consegue me dizer alguma coisa? Consegue me definir fração com a palavra? Partes? Pedaços? Será que isso tem a ver com fração? Tem tudo a ver com fração. Por quê? Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. É a definição básica de fração. Eu tenho o meu inteiro que dividi em partes iguais. Pessoal, eu já venho falando nas últimas aulas, quando eu falo em dividir, eu preciso entender que as partes precisam
ser iguais. Eu trouxe, inclusive, os nossos discos de fração para deixar bem ilustrativo. Ó. Um inteiro. No caso, essa placa aqui seria o meu inteiro, a minha parte inteira. E a minha fração, aí aqui eu tenho várias definições, eu tenho várias representações de fração aqui, ó. 1/3, 1/5, 1/4, 1/6. Eu tenho variados tipos de fração aqui para vocês verem, ó. Deixa eu colocar. Vou colocar aqui na frente, só para vocês terem uma noção. Deixa eu só botar a minha de metade. Fração, pessoal, é a parte do meu todo em partes iguais. Somente isso. Já coloca isso na sua cabeça, tá? Isso é importante. Fração é o inteiro que foi dividido em partes iguais. Não esquece disso. Isso é o básico. Outra coisa que a gente precisa entender sobre fração. A minha fração, ela tem a sua representação básica. Professor, esse número um em cima, um embaixo do outro, eu não consigo entender. O número de baixo, que a gente chama de denominador, é sempre a quantidade total de partes que eu dividi, como na imagem. Eu tenho meu inteiro e dividi em 3 partes, ó, tá aqui, divididinho. E cada parte dessa, cada parte, 1, 2, 3, cada parte dessa equivale a 1/3. 1/3. Uma parte das 3 que eu dividi, onde o meu denominador é a parte total que eu dividi, e esse 1 é chamado de numerador, que é a parte que eu preciso, que é a parte que eu vou utilizar. Nesse caso, a representação assim, aqui, cada parte equivale a 1/3. Uma parte das 3 que eu dividi no total. É basicamente isso. Eu tenho aqui a minha representação. Ó. Nessa representação, a parte inteira chama-se denominador. E o numerador indica quantas partes consideramos do inteiro. Essa minha quantidade total de partes que eu dividi, o meu inteiro. E a parte de cima é o numerador, que é a parte que eu considerei do meu inteiro. Por exemplo, já vou começar aqui as atividades. Hoje eu trouxe até um instrumento melhor, né? Vê, é como se eu tivesse essa maçã. Essa maçã, ela vai representar o meu inteiro, certo? E eu vou dividi-la em 3 partes. Aqui não vai ficar tão igual, né? Porque, pronto, dividi a minha maçã em 3 partes. Em quantas partes no total eu dividi a minha maçã, quinto ano? Eu sei, professora, eu sei. A senhora dividiu em 3 partes, tá certo? Tá. Olha, quinto ano, eu estou fazendo a mesma coisa aqui da imagem com uma maçã. Somente isso. Certo, professora, eu entendi. A senhora dividiu a maçã, que representa o inteiro, né? O inteiro. Em 3 partes, o total de partes foi 3. É isso? Então, professor, eu posso dizer que o meu denominador é 3? Claro que pode. Se por acaso eu consumir uma parte dessa, um pedaço dessa maçã, comi, eu posso dizer que eu comi uma parte das 3. Que fração é essa? 1/3. Somente isso. Fração. Com uma maçã, eu consegui representar uma fração para você. Professora, a senhora falou de fração equivalente. Falei. Por que eu falei de fração equivalente? A gente vai entender já já, mas eu já vou te adiantando. Eu posso ter várias frações para o mesmo inteiro. Eu posso dividir o meu inteiro em diversas frações. Terão as mesmas quantidades, só que divididos de formas diferentes. Entende nada, professora? Vai entender já já. Pois bem,
Voltando a essa questão da fração, ó, eu peguei o meu inteiro e dividi em 3 partes. Consumi uma. Se eu consumir uma, eu posso dizer que eu consumi 1/3, uma parte das 3. Lembrando, essas partes precisam ser divididas em igualdade, certo? A gente precisa ter elas iguaizinhas. Aqui eu tenho, né, uma representação, aqui eu vou passar de forma rápida, que é só para você entender um pouco a questão da representação da fração, né? Olha aqui, a minha parte destacada corresponde a que fração? 1/4, ó. Eu tenho uma parte das 4 que eu dividi. Aqui eu tenho outro exemplo. Nesse caso aqui, a parte destacada sempre serão as coloridas, tá? Professora, essa daqui ficou meio confusa. A senhora sempre estava trabalhando com metade, 1/2, né? 1/4, 1/3. Agora a senhora botou 5/6. Mesmo raciocínio, 5º ano. Mesmo raciocínio. Eu vou mostrar com o meu disco aqui. Eu tenho o meu disco, o meu inteiro, que foi dividido em 6 partes, como está aqui. Está aqui. O que está na imagem, esse disco, que foi dividido em 6 partes, eu tenho aqui na minha mesa. O meu inteiro, ele foi dividido em 6 partes. 6 partes aqui, ó. Deixa eu... Opa. Agora, ó, dividi em 6 partes. Neste caso aqui, eu destaquei 5. Vamos dizer que essa daqui ficou de fora. Que fração é essa? Eu posso dizer que eu destaquei 5 das 6 partes, que é o meu total. Por isso que o meu denominador nesse caso é o 6, porque foi a quantidade total de partes que eu dividi o meu disco. Está aqui, representado. 5/6. Destaquei 5 partes das 6 que eu tenho no total. Beleza? E assim a gente pode construir várias frações. Professora, e se eu quisesse destacar só 4? 4/6. E se eu quisesse destacar só 3? 3/6. E por aí você vai construindo as frações, dependendo da divisão que você vai fazer, da quantidade de partes que você vai dividir o seu inteiro, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Aqui eu tenho mais uma. Qual é a parte destacada? Professora, não está junto feito antes, não. Eu vou me complicar. Vai nada, você só precisa contar. A regra é: qual é a correspondência da parte destacada? Eu tenho quantas partes aqui? Se a gente contar, a gente vai ter 9 partes, onde eu destaquei 4. Não importa se estão juntas, se estão separadas. O que importa é a quantidade que eu destaquei. 4/9. Beleza? Aqui eu tenho mais uma que também está desordenada, mas o que importa é a parte destacada. 3/5. Destaquei 3 das 5 partes que eu dividi o meu inteiro. Tranquilo? Já deu para entender, né, como é que funciona essa questão? Agora eu tenho uma pergunta já para a gente entrar em frações equivalentes. Você acha que essas frações são equivalentes? 4/9 e 3/5. Vocês acham que essa quantidade, se eu juntar ou se eu comparar, será a mesma? Vou facilitar aqui para vocês. Deixa eu juntar aqui. A resposta aqui é não. Por quê? Professor, o que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que são diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Como assim, professora? Eu vou explicar aqui. Eu tenho um exemplo claro de frações equivalentes e vou provar, inclusive, com a fruta, mas antes eu vou utilizar o disco.
Eu tenho o meu inteiro, certo? Eu tenho o meu inteiro aqui. Meu inteiro. Meu número inteiro, a minha representação. Eu dividi esse inteiro em duas formas diferentes. Eu dividi a primeira em duas partes e a outra em 4 partes, certo? Beleza até aí? Combinado? Eu resolvi dividir o meu inteiro só em duas partes. Eu tenho 1/2. Mas, no meu outro inteiro, eu resolvi dividir em 4 partes. Como essas frações podem ser diferentes, mas terem a mesma quantidade? É simples. Eu só preciso ver, nesse caso aqui, eu vou até tirar da caixinha, para vocês prestarem atenção. Eu tenho partes diferentes, divisões diferentes, mas posso ter a mesma representação. Como? Como eu consumiria aqui essa metade? Sendo essa a mesma quantidade. Olha, 1/2, 2/4. Como assim, professora? Eu tenho um exemplo claríssimo para te mostrar. João comeu... Preste atenção numa coisa, antes de eu começar essa comparação. Sempre quando eu falar de frações equivalentes, a gente precisa levar em consideração que o meu inteiro é o mesmo, tá? Eu tenho o mesmo inteiro, a mesma quantidade. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 pessoas diferentes que ganharam a mesma quantidade de chocolate. Mesma quantidade, ganharam uma barrinha de chocolate. Só que o que foi que eles fizeram? Eles pegaram essa mesma barrinha e dividiram em partes diferentes. A barrinha não é a mesma, permanece a mesma. João comeu metade, que é essa representação aqui que eu tenho. Maria comeu 2/4. 2/4. E Carol comeu 4/8. O que é que tem de diferente aí, professora? Nada demais. Eu peguei a minha mesma quantidade e dividi em partes diferentes. Percebe na imagem, quinto ano? Eu tenho a mesma quantidade de chocolate que eles consumiram, mas eles dividiram o inteiro em frações diferentes. Eu tenho aqui, ó, a representação e vou mostrar que é a mesma quantidade. Eu tenho aqui, no 1/8 eu vou deixar, porque são muitas partes. Olha, vou tirar para ficar mais bonito, para sair mais bonito na imagem. Muito fácil, quinto ano, muito fácil. Vou representar já já na fruta. Olha. João comeu uma parte das duas, beleza? Vou virar. Ele consumiu essa parte aqui. Aliás, essa. Pronto. A parte destacada é o que ele consumiu, beleza? Metade. Maria comeu 2/4, ou seja, ela comeu 2 pedacinhos desse aqui, ó. Olha, Maria comeu. E Carol comeu 4/8. Ela comeu 4 partes. Lembrando que a parte colorida é a parte que foi consumida, tá? Quinto ano, responde para mim. A partir dessa parte consumida, que é a colorida, eu tenho a mesma quantidade ou não tenho? Olha aqui. Frações equivalentes. Eu tenho frações diferentes para uma mesma quantidade. E é essa a definição de frações equivalentes. São frações escritas de formas diferentes que representam
a mesma parte de um todo. Se eu quiser botar aqui, ó, olha, metade é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Tem diferença? É igual ou não é? Frações equivalentes. Beleza? Tranquilo até aí? Eu vou representar agora com a frutinha, ó. Vou ficar até meio-dia hoje. Vou ficar até meio-dia, viu, professora Abigail? Né? Tem frutinha pra gente lanchar. Olha então tá aí, tudo vai bem, ser né? lanche para todo mundo. Eles estão participando, viu, professor? O Que Saulo, a maravilha. Eduarda, o Pedro, Larissa, porque como na aula de português aconteceu, as mensagens estão chegando bem depois, a gente fica aqui atualizando. Então a gente não sabe, né, se é o aplicativo, se é a internet, mas continuem respondendo, tá certo? É isso aí, eu não estou citando o nome de vocês na hora que chega, porque eu tenho que estar atualizando. Quando vem chegar, aí eu espero ela dar aquela deixazinha para mim, né? Para não atrapalhar, que a explicação estava tão boa, isso forma, aí. como ela fez ali, que se tinha alguma dúvida, eu acho que foi esclarecida dessa maneira, como E eu ela vou mostrou aí a explicar equivalência, novamente. né? E eu já trouxe outra representação aqui, que é para vocês ficarem espertos nessa questão. Vou recolher, porque esse exemplo a gente já fez. Vou deixar aqui, depois eu arrumo e já vou deixar a nossa próxima representação pronta. Vou representar na fruta como eu prometi. Eu tenho o meu inteiro, mais uma vez. Eu tenho o meu inteiro. Vou fazer com as laranjas? Eu tenho o meu inteiro, que é essa laranja aqui, tá? Professora, primeiramente eu queria que a senhora dividisse em metade para representar. Beleza, metade. Metade. Duas partes, dividir o meu inteiro em duas partes. Sim, professora, e como é que a senhora vai fazer essa equivalência? Tenha calma que eu vou chegar. E como é que a senhora vai representar esses 2/4 e vai ser a mesma quantidade? Eu mostro na hora como fazer. Eu dividi em quantas partes a primeira, quinto ano? Em duas. E aqui eu dividi em 4. Qual seria a fração equivalente aqui? Fácil demais de responder, ó. Se eu tenho metade, 1/2, né? Que no caso eu tenho 1/2 aqui. A minha fração equivalente, quantos pedaços dessa representação eu precisaria para completar essa metade? Hoje, professor, eu sei. 2 pedaços. Quinto ano, para eu ter a minha fração equivalente de 1/2, eu só preciso de 2/4. 2 partes das 4 que eu tenho. 1/2 é fração equivalente de 2/4. E eu já provei para você. Beleza? Então, craques em frações equivalentes. E aí, professora? Eles estão respondendo certo, só que tem uma observaçãozinha. A forma como eles estão nomeando, 1 e 4, Não. 1 e 2, aí foi trabalhado ontem, não foi, professora, a forma correta de ler fração? Uma das coisas importantes quando a gente fala de fração equivalente, de frações equivalentes não, de frações no geral, a gente precisa saber ler as frações. Normalmente, até o número 10, a gente faz com números ordinais, exceto o terço, né? Metade, 1/3, aí depois vem 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. A partir de 10, a gente acrescenta a palavra avos. 11avos, 12avos, 13avos, 14avos e por aí vai. Preste atenção na leitura das frações. E aqui eu tenho as equivalências que eu já te mostrei, né? Vou dar só uma acelerada. Aqui eu tenho mais uma opção. Eu peguei a mesma barra, no caso aqui vai ser os meus discos. Luiz comeu 1/3, Paulo comeu 2/6 e Júlia comeu 3/9. E eu vou representar aqui. Ele comeu 1/3. Aliás, eu vou deixar colorido.
Colorido é a parte que ele consumiu, beleza? Beleza. Pronto. Paulo consumiu, aliás, Luiz consumiu 1/3. Paulo comeu 2/6. Deixa eu virar aqui. 2/6. Presta atenção, quinto ano. 2/6. E Júlia comeu 3/9. Ela comeu só 3. Professora, eu tenho fração equivalente aí. Vamos ver se essa representação aqui... Eita, 3, né? 3/9. Será, professora, que a gente vai ter uma equivalência de fração? Vai, com certeza. Olha aí, eu tenho as minhas quantidades que são as mesmas, olha, mas com frações diferentes. Eu já aproveito para agradecer a professora Abigail Viana, né? Eu que agradeço a participação e dizer que eles responderam bastante, eles estão aqui interagindo, respondendo. Pena que às vezes a internet não ajuda muito, mas eles estão de parabéns. Mas eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui, teria muito mais coisa para te apresentar, mas vocês sabem que o tempo é curto. Mas eu voltarei com essa aula novamente e eu espero que vocês tenham entendido e gostado, beleza? Agradecer a Bruno, nosso intérprete maravilhoso. E por hoje, pessoal, a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero te encontrar numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.